Olá, estudantes! Vamos trabalhar hoje com o capítulo 5, a obra da centralização colonial, do livro Os Donos do Poder, do Raimundo Fauro. Vamos procurar fazer isso bem rapidamente, para o vídeo não ficar muito longo. Trata-se de um capítulo bem extenso, com muitos detalhes. Vejam bem, das capitanias hereditárias, dos municípios, das vilas que se formaram, as que mais prosperaram foram as de São Vicente e Pernambuco. O sistema das capitanias hereditárias não estava proporcionando o desenvolvimento na velocidade que Portugal desejava, então vai tentar, através de um controle dos capitães donatários, conseguir extrair esse lucro que pretendia, e aí vai implantar então o sistema dos governos gerais. Então, além do pau-brasil, você já vai ter outras riquezas que estão aparecendo aí, principalmente a cana-de-açúcar, a exploração do tráfico de escravos e a busca incessante pelo ouro e pela prata. Tudo isso está despertando, então, a sanha, a cobiça dos portugueses, cujo comércio marítimo com as Índias já entrava em declínio. Então, mantém aquele esquema tradicional de controle, né, nas mãos da aristocracia portuguesa, do estamento burocrático, e não se trata de abolir o sistema das capitanias hereditárias, mas de corrigir o seu rumo. Então, o sistema de governos gerais, que já era conhecido juridicamente por Portugal, vai ser instalado a partir de 1548. O primeiro governador-geral, Tomé de Souza, chega aqui em 1549 na Bahia. Mas não se trata, então, da extinção das capitanias hereditárias, cujas funções públicas dos capitães donatários, elas passam para as mãos, para o controle e a vigilância do governo geral, como um poder mais alto acima dos capitães donatários. E não se trata de, então, abolir a função dos capitães donatários, mas de colocar sobre eles um controle sobre as suas funções públicas. Não se interfere na questão da propriedade. O Raimundo Fauro fala bem isso. Dom João III, então, vai escolher lá o Tomé de Souza, alguém como primeiro capitão geral, alguém que já tinha uma experiência, né, com a função política administrativa na África e na Índia. Só que, claro, o rei de Portugal não entrega tudo absolutamente para o governador geral, então sempre mantém um controle, uma certa desconfiança, tanto é que algumas funções como justiça e coletoria, por exemplo, através do ouvidor-mor, do provedor-mor, continuam sendo funções que respondem diretamente ao rei e não estão subordinados ao governador geral. A ideia do provedor-mor, né, é justamente fazer esse controle fazendários, fiscalizando e contabilizando a cobrança de impostos. Já o ouvidor-mor, isso vai ser tratado também em um outro capítulo mais tarde, vai cuidar da administração da justiça nas diversas capitanias hereditárias. Uma outra obra da centralização administrativa pretendida pelos reis de Portugal, então, era em cima da questão dos municípios, das vilas que eram criadas. O modelo de vila, o modelo de município, então, era... Vamos ler o próprio texto aqui do Raimundo Fauro, diz assim: o modelo serviria, além disso, a outro propósito também coevo à corrente municipalista portuguesa, o povoamento com a disciplina dos moradores. Coevo significa contemporâneo, aquilo que acontece naquele mesmo período, então, da corrente municipalista. Provocar o povoamento, mas também fazer a vigilância
em cima desses moradores, né? Isso proporciona que em cada ponto do território você tenha a coletoria de impostos, tributos, você organize a povoação e, em caso de necessidade, você faça um recrutamento de soldados para a defesa do próprio território. Vamos ver como que o Raimundo narra então essa situação. Os primeiros municípios fundados no Brasil, com o nome de vila, no caso São Vicente e Piratininga, da onde sairiam de São Vicente, então você tem ali Santos, e de Piratininga, São Paulo, precederam ao povoamento, ou seja, muito antes de existir já uma vila fundada, muito antes de você ter uma população que merecesse isso, esse modelo de organização ele já está previamente estabelecido. Diz assim, sua organização social é-lhes anterior. Então, é um modelo que é implantado, o municipalismo. Quando os colonos isolados e perdidos nas distâncias ameaçam ruralizar e extremar-se no localismo, a fundação da vila serve para lembrar a autoridade da coroa. O Senado da Câmara convertido em homens bons, categoria da qual estavam excluídos oficiais mecânicos degradados e judeus degradados e estrangeiros. Isso aqui vai ser tratado num próximo capítulo, tá? Mas é importante a gente destacar então que mesmo colonos isolados nas diversas vilas, através dessa ideia do municipalismo, aquele pelourinho que era erguido nas cidades representa a presença do rei, da autoridade portuguesa em qualquer ponto, né, do território. E isso vai ser assumido pelos homens proprietários que vão fazer essa representação do rei nos diversos locais, né, a vereança dos chamados homens bons. Essa questão do pessoal que estava excluído é justamente por causa dos valores aristocráticos que existiam naquele período então do governo geral lá por 1550, a partir daí. Inaugura-se a partir desse momento, pelas mãos ingratas de Dom João IV, a centralização repressiva que o regime das Minas na virada do século iria consolidar ferreamente. A passividade complacente da metrópole diante das câmaras municipais, frente aos caudilhos rurais, chega ao fim bruscamente. Então, esse período de quase 100 anos, entre 1549, quando instituídos os governos gerais, e o início, né, da atividade mineradora, então, aonde as câmaras municipais tiveram uma certa autonomia, com o aparecimento das minas, era necessário, então, você retirar essa autonomia relativa que eles tinham conseguido nesse período, e gradativamente Portugal foi aumentando através da presença dos funcionários, dos coletores, através da presença cada vez maior de juízes e conselheiros, esse processo de controle dessas pequenas vilas e cidades, né? Justamente por causa do aparecimento do ouro e dos diamantes. Essa estável liga de interesses firmadas entre comerciantes nobres e eclesiásticos, ruídas de tensões internas, não encontrou campo fácil de exploração e gozo. As dificuldades na colheita dos lucros esperados forçam a apertar com maior avareza os ubres da colônia americana. Então, se nós pensarmos a respeito da história do Brasil, vamos encontrar, então, justamente a partir do surgimento das minas, vamos pegar lá a revolta de Ouro Preto, nessa edição de Ouro Preto, mais tarde a Inconfidência Mineira, justamente marca isso, né? O aperto
né, da vigilância. O nosso autor coloca aqui, né, os úberes da colônia americana, e daí vão aparecer esses conflitos entre essas diversas camadas sociais. Então, nesse período, é criado um outro órgão chamado Conselho Ultramarino, justamente para promover essa centralização, apertar esse cinto em torno da questão das minas de ouro, da cata dos diamantes. Era necessário, então, carrear recursos através dos quintos, através dos dízimos, para Portugal, que estava num processo de restauração política. Durante muito tempo, Portugal e Espanha tinham formado a União Ibérica por causa de uma questão sucessória, e lá por 1640, através da dinastia da Casa de Bragança, justamente, eles retomam essa autonomia da monarquia portuguesa, e aí iam precisar de muitos recursos para esse processo que é chamado na história portuguesa de restauração. Controlados os municípios, estabelecido o governo, era necessário também providenciar a ocupação, a garantia de territorial. Então, partindo de focos como Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, São Vicente, você vai ter os agentes de exploração, né, que nós vamos conhecer muito como os bandeirantes, os que vão fazer as entradas e bandeiras. Quem são essas pessoas, né? Claro que são pessoas que não estão muito ligadas àquele mito de paraíso, aquele mito edênico do selvagem, do índio como alguém bom e inocente, e vão fazer a exploração justamente escravizando e domesticando os índios ferozes. A ocupação de alguns pontos do território pelos jesuítas, através da atividade missionária, tentando dar uma certa proteção aos índios, isso não é respeitado. Tá? Os bandeirantes vão promover muitas vezes a invasão, a escravização dos índios. Era necessário, então, aqui o bandeirante para reduzir o índio à paz, seja pela persuasão ou então pela força. A ocupação do sertão, que era uma espécie de mar desconhecido, só seria então desbravado por esses novos navegadores, por esses aventureiros interessados, claro, em encontrar o ouro. O sertão é atravessado, mas demorou muito tempo para ser dominado, conquistado. Só mesmo no século XX isso vai acontecer às custas inclusive de conflitos, tal. A população sertaneja lá de Canudos, do Contestado, tal, é uma boa mostra disso. Esses bandeirantes, eles não eram funcionários públicos, mas acabavam tendo essa função através de um certo contrato, faziam essa função, segundo Raimundo Fauro, de interesse público. Acabavam formando então essas tropas que percorriam aí os sertões. A partir do 7º governador-geral é que oficialmente vai se organizar o apoio a esses bandeirantes, vai ter o reconhecimento oficial, tanto é que pararam de chamar de bandeiras e passou a ser chamado de entradas, né, porque tinha esse caráter oficial. E essa experiência de bandeiras era uma experiência militar, e não se tratava de nenhuma novidade, porque essas formações militares já eram conhecidas pelos portugueses há bastante tempo.
para que houvesse mesmo essa exploração das pedras preciosas e do ouro, então era necessário o domínio desses sertões, o conhecimento dos rios navegáveis e uma obra desse tamanho só mesmo com a organização e a legitimidade do Estado português como uma expressão desse domínio. Isso vai servir inclusive para alargar as fronteiras do Brasil, através do fronteiras que vão ser reconhecidas principalmente através do Tratado de Madrid. Então, os bandeirantes são responsáveis por muito disso, graças ao apoio que eles conseguiram então de muitos povos indígenas que acabavam compondo o contingente humano dessas bandeiras, cuja organização militar os portugueses já conheciam de outra data. Os bandeirantes foram úteis à coroa e por isso alguns dos seus deslizes, muitas das suas atrocidades foram relevados pela coroa, né? Eles mereceram então aquilo que o Raimundo fala como uma discreta tolerância. Isso inclusive quando eles contrariavam o interesse, a vontade dos jesuítas que queriam uma certa proteção aos indígenas ali como o rebanho das suas missões. Até a descoberta das minas, os bandeirantes então foram auxiliares do rei, tolerados os arranhões a essa autoridade régia, né? Fechava-se os olhos, mas a partir do momento que as minas são descobertas, a atividade mineradora se espalha, o rei então vai começar a tomar conta diretamente desse negócio e os bandeirantes vão ser enquadrados. Um bom exemplo disso são a guerra dos Emboabas, a maneira como os bandeirantes paulistas nas minas vão acabar sendo cooptados, enquadrados, colocados dentro do organismo hierárquico, justamente para fazer essa domesticação desses caudilhos e potentados que percorriam os sertões. Finalmente, então, dizemos que a ordem se estabelece, a lei que se estabelece nos sertões é a lei de Portugal e não mais a lei dos bandeirantes. A violência militar com batalhões importados, a máquina administrativa, servida pelo policialismo e pela espionagem, tem em mira o real erário, que alimenta a corte, os nobres, os funcionários e os mercadores. Ou seja, tudo isso é feito para garantir, então, a exploração, a coletoria dos impostos, para poder manter aquela máquina administrativa a qual a aristocracia portuguesa estava dependente. A administração local, a única parcialmente brasileira, será apenas autônoma para pequenas obras. Então, as autoridades brasileiras, apenas para pequenas obras, uma ponte, uma estrada, uma vereança municipal numa vila. O mais, você tem a centralização dos aristocratas e dos funcionários portugueses. O Estado ele foi imposto na colônia antes mesmo que a colônia brasileira tivesse esse sentido de povo, de nação. Essa estrutura ela já estava montada por Portugal e aqui ela é implantada. É um texto extenso, espero que vocês leiam com atenção, leiam várias vezes, levando em consideração esses pontos que eu procurei destacar para vocês. Um bom estudo.